Olá pessoal, bom dia a todos vocês, eu sou Rômulo Andrade. E hoje eu venho trazer para vocês, galera, um vídeo ensinando como fazer a diluição e a aplicação da tinta base d'água. Levando em consideração que hoje o mercado de tinta automotiva é um mercado muito amplo e já existe muitas variedades, muitas variações de tintas no setor automotivo. Uma delas muito conhecida é a tinta convencional, né? A tinta poliéster, a tinta perolizada, metalizada, convencional, que é a base de solvente, a base de diluente, e a tinta à base de água. É também uma tinta metalizada ou perolizada, mas a composição principal dela é a base d'água. Mas antes, galerinha, gostaria de convidar todos vocês que estão vendo esse vídeo a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com seu colega de trabalho, com aquela pessoa que tem dúvida da forma correta como fazer a diluição e a aplicação da tinta à base d'água. Galerinha, levando em conta que uma das principais características para estar trabalhando com a tinta à base d'água começa primeiramente na preparação. Levando em conta que é uma tinta que a composição principal dela é água, então a peça a ser pintada, se for uma peça de chapa, ela não pode ter nenhum dos pontos dela aparecendo a chapa, a lata. Por quê? Porque a composição já diz, é água. Se você aplicar essa tinta em cima de uma superfície metálica, automaticamente, com o tempo, essa chapa vai oxidar, vai ganhar ferrugem e vai estar ocorrendo aquelas bolhas, o desplacamento da tinta. Então, a principal característica é na preparação. Preparação tem que estar o prime cobrindo toda a peça, não pode ter nenhum ponto de chapa. Segundo detalhe, segunda característica, como ela é uma tinta à base d'água, sua composição é água, temos que certificar de que a preparação está boa para receber essa tinta. Por quê? Porque se tiver algum defeitinho na peça, você não vai ter como você dar aquela catadinha e estar efetuando o lixamento com água. Porque senão essa tinta vai estar soltando, né? Vai estar amolecendo, vai estar soltando. Então, certificar de que não tem nenhuma chapa aparecendo e também não tem nenhum defeito à amostra. Por quê? No momento da aplicação não vai ter como você estar fazendo essa catadelazinha de um buraquinho, de um arranhãozinho, alguma coisa, e estar lixando com água. Não tem como. Lixamento, se tiver que fazer algum lixamentozinho, tem que ser mesmo a seco, com um esfregãozinho, a seco, uma esponjinha. Certo, pessoal? O processo de secagem dessa tinta, por ser à base d'água, ele é mais lento. É óbvio que uma tinta à base de solvente, a sua evaporação ocorre com um prazo menor, né? Um tempo mais rápido. E já a tinta à base d'água, ela leva um tempinho a mais para estar puxando, para estar secando. Mediante essa situação, hoje já desenvolveram produtos no mercado para estar também ajudando, acelerando um pouco este processo. Com relação à diluição desse material, galera, diferente da tinta à base de solvente, todos sabemos que leva o thinner, o diluente, para a tinta. A tinta à base d'água, ela pode ser diluída, só não é recomendado que se utilize água de torneira para estar diluindo, fazendo a diluição dessa tinta. Por quê? Porque a água de torneira, ela é uma água tratada, contém muito cloro, muitos minerais. Então, aconselhamos que seja usada ou o produto base, composição base que é feita essa tinta, que é uma água, mas tem alguns outros componentes nela, ou então a água desmineralizada, que é essa daqui, né? Porque é uma água que passou por um processo que foi quebrado, que foi tirado todos os seus minerais dela. Ou então, o que já existe hoje no mercado, além dele servir como diluente para tinta à base d'água, ele também tem uma composição nele que ajuda a acelerar o processo de secagem da tinta à base d'água, que é o ionizador de tinta à base d'água.
Aqui é um produto da Car Sistema, né? É um produto muito eficaz, muito bom. Além dele já fazer a diluição da tinta, ele também acelera o processo de secagem. Correto, galerinha? Então, eu gosto de estar sempre utilizando isso aqui, porque ele, além dele diluir, ele ajuda a secar mais rápido a tinta. Qual a proporção desse material na tinta? A proporção, gente, é como a tinta à base de solvente. É de acordo com o fabricante desse material, da tinta. Né? Vão ter alguns fabricantes que vão falar que é 5%, outros 10%, outros 15%. Então, isso é de acordo com o fabricante. Né? Aqui é uma tinta da Max Maier. Se eu quiser aplicar ela da forma que ela vem aqui, eu posso também, apesar dela estar um pouquinho mais grossa. Mas eu gosto de diluir pelo menos com 5%, para estar ajudando no alastramento e tal. Galera, outra condição, o pano pega-pó ou taque-raque, como é chamado aqui em Portugal, não é aquele pano pega-pó convencional, da tinta convencional, da tinta à base de diluente. Porque esse taque-raque, esse pano pega-pó da tinta convencional, se você analisar, ele vem com uma espécie de uma prega, uma cola nele, um grude, né? E já o pano pega-pó para tinta à base d'água, ele é como se fosse um lenço, né? Um lençozinho. Também tem uma cola, mas é bem... você nota pegando ele que é uma quantidade bem menor. Certo, galera? Então, o pano pega-pó também não é utilizado o mesmo da tinta convencional, da tinta à base de solvente. Certo? E aqui eu vou estar efetuando para vocês, pessoal, para vocês verem a diluição dessa tinta, né? Para em seguida estarmos fazendo a aplicação dela. Galera, uma característica, um ponto positivo que eu gosto muito quando eu estou fazendo uma pintura com a tinta à base d'água, é o acabamento, o resultado final que essa tinta dá na peça. Por quê? Ela tem um alastramento muito, muito excelente. Quando a gente aplica essa tinta na peça, ela cai e ela alastra, ela fica aquela tinta mesmo lisinha, lisinha. Diferente da tinta à base de solvente, porque a tinta à base de solvente, todos nós sabemos que ela cai, mas ela cai com aquele aspecto um pouco granulado, um pouco mais grosseiro. Mesmo diluindo e tudo, essa daqui não, ela já é uma tinta que, pelo fato dela ser à base d'água, ela dá um alastramento lisinho, lisinho. Isso influencia muito no acabamento na hora da aplicação do verniz. Depois o resultado final fica ótimo. Então tá aqui, ó, galera. Depois de misturado, né, a tinta, misturar aqui para ter certeza que os pigmentos não estão no fundo do potinho. E aqui é o momento da diluição, galera. Se vocês notarem, esse vidro, né, esse vasilhame que traz esse ionizador, ele tem duas tampas aqui. Tem uma tampa principal, que se você abrir, né, tem acesso direto ao produto que está aqui dentro do frasco. E tem esse segundo recipientezinho aqui, que é um reservatóriozinho com as dosagens aqui. Então, o que acontece? Para que serve isso? Isso serve para no momento de você estar efetuando ali a diluição, você não deixar cair material em excesso, porque assim, todos nós sabemos, se a gente colocar um material em excesso aqui, né, um diluente em excesso na tinta, ela vai ficar muito rala, depois vai, na hora da cobertura, vai ficar péssimo o poder de cobertura dessa tinta e não tem como voltar atrás, não tem como estar retirando ali aquele diluente. Então, esse método aqui, isso é uma forma de prevenir que caia muito material em excesso ali. E aqui o que acontece? Ele tem um caninho do lado, quando você pressiona aqui, ó, galera, ó, você pressiona o pote aqui, ó, o material sobe nesse caninho e já vem aqui na dosagem que você quer. Aqui passou um pouquinho, né? Está em quase 30%, eu não vou usar essa quantidade, então eu vou estar retornando aqui, ó, se você virar ele para o lado, ó, você retorna com o material para o reservatório.
E aqui tá, galera, ó. Vou colocar aqui somente 5%. Aqui tá, 5%. E agora eu posso estar efetuando a colocação desse material aqui, que eu não vou ter problema de cair com ele em excesso. Óbvio que com o outro lado aqui tampado, né, pessoal, que senão na hora que virar entorna tudo. E aqui, ó. E aí tá, galera, ó, para vocês verem, ó, foi colocado, cai somente aquilo que estava aqui no reservatório, ó, nada mais, certo? Então, é um frasco que eles desenvolveram para ajudar bastante, né, nessa questão de não estar colocando material em excesso. Em seguida, eu vou estar fazendo aqui, né, a mistura dessa tinta com esse produto. E aí tá, tinta diluída ao ponto de ser aplicada na peça, e o procedimento aqui também funciona da mesma forma do que a tinta convencional, que é passar pelo processo de coar essa tinta, pelo passador aqui, a peneirinha, né, para não ter perigo aqui de talvez ter caído alguma pelotinha de pigmento já seco, duro, e não tá entupindo aqui o bico, o corpo da pistola. Então vou estar fazendo aqui. Aí tá, pessoal, tinta colocada aqui na pistola. Um outro detalhe, galera, é que, igual eu falei com vocês, como é uma tinta com composição à base d'água, essa tinta normalmente ela não vem em latas como essa, né, lata de metal, porque com o tempo a lata vai estar oxidando, vai estar enferrujando e pode estar ali estragando a tinta, alterando a composição dela. Então, normalmente a tinta à base d'água ela é vendida nesses potinhos plásticos. Então, pessoal, aqui tá, tinta diluída e já se encontra na pistola. Agora eu vou estar fazendo a aplicação na peça para vocês verem o resultado que essa tinta à base d'água nos proporciona. Pessoal, um outro detalhe aqui é que vou mostrar para vocês, porque óbvio que normalmente aparecem alguns críticos, isso também é bom, né? Porque nós também temos que saber onde estamos acertando ou onde estamos errando. O que vocês estão vendo que é uma peça que vai ser pintada a corte seco, não vai ser necessário fazer o alastramento dessa tinta nas peças laterais. Por quê? Porque foi uma tinta a qual eu levei a peça, eles fizeram a leitura com o espectrômetro e a tinta deu uma porcentagem muito boa, né? Muito boa mesmo. A tinta está com uma porcentagem de acerto ótima, então não vai ser necessário fazer a abertura. Como eu já tenho o costume de trabalhar com esse material nessa casa de tinta, eu sei que quando eles falam que a porcentagem está boa, eu posso confiar que raramente vai dar uma distorção de tonalidade. Então, antes que, né, alguém fale, fez ali a pintura corte seco, não fez nenhum desbatido, uma abertura, não. Mas eu estou efetuando esse procedimento porque eu sei, garanto que a tinta está com uma tonalidade muito boa. Agora eu vou estar efetuando para vocês a aplicação, levando em conta, pessoal, que relação à pistola para aplicação da tinta à base d'água, é a mesma pistola, é a mesma ferramenta usada no dia a dia com a tinta convencional à base de solvente, certo? Mesmo bico, a regulagem é a mesma.
Pessoal, tinta já na pistola, preparada, diluída para ser aplicada na peça. A peça já foi desengordurada, desengraxada, certo? E já passei aqui o primeiro paninho pega-pó, é necessário, né? Que a gente venha com o paninho pega-pó antes da aplicação da tinta para tirar qualquer impureza, poeira que possa estar na peça. E basicamente, a aplicação é o mesmo método, tá galera, da tinta convencional. Só tem que ter o cuidado seguinte: essa tinta, para aquelas pessoas que têm, para aqueles profissionais que têm o costume de, na primeira mão, ele já carregar um pouquinho mais para ajudar na cobertura, essa tinta tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se você carregar demais, ela também escorre, né? Como o verniz escorre e tal, essa tinta também escorre. Levando em conta que o seu processo de evaporação é um pouquinho mais lento, mesmo colocando o produto para ajudar a acelerar o processo. E aí tá, galera, primeira mão de tinta já, primeira demão aplicada, e para vocês notarem o poder de cobertura dessa tinta, dessas tintas à base d'água, eles não deixam a desejar em nada com relação à tinta à base de solvente. O poder de cobertura dessas tintas é ótimo, é excelente. Inclusive hoje no mercado já existe a tinta à base d'água que você trabalha somente com uma demão e meia, né? Ou seja, meia mais uma. Você vem, dá um fumozinho, uma poeirinha da tinta, em seguida, depois que puxar, óbvio, você já vem com a segunda mão fechando mesmo, puxando até um brilhozinho na peça e já tá. Depois é deixar secar bem, puxar bem, para estar efetuando a aplicação do verniz. Levando em conta também, galera, que o verniz utilizado nessas tintas à base d'água é o verniz tradicional, o verniz HS, né? Utilizado normalmente na tinta à base de solvente também. Não é porque ela é uma tinta à base d'água que quando efetua a aplicação com o verniz à base de solvente que ela vem dar reação, não. Ela que depois de seca, bacaninha, a gente está efetuando a aplicação do verniz HS e o resultado é excelente. Galera, temos que tomar muito cuidado com a aplicação da tinta, principalmente a tinta à base d'água. Por quê? Tem pessoas que acabam de aplicar a tinta e vem logo em seguida já com a pistola de calor, dando um calor para a tinta secar, puxar mais rápido, e eu não aconselho esse tipo de procedimento. Seja ele na tinta à base d'água ou na tinta à base de solvente. Por quê? Primeiro porque toda tinta, quem conhece um pouco de tinta, eu já fez tinta, né? Já trabalhou ali com máquinas de tinta, sabe que em toda tinta metalizada, que contém composições metálicas, né? Aqueles espécies de alumínio, ou tintas perolizadas, que tem aquele efeito pérola no meio, essas tintas, seja ela à base d'água ou convencional à base de solvente, ela leva um produto no meio chamado de controlador de flop ou controlador de pigmento. Isso, o nome determina cada fabricante. Mas normalmente é controlador de flop ou controlador de pigmento. O objetivo dele, a função dele é estar separando essas partículas, seja ela de pérola ou de alumínio, está fazendo a separação dessas partículas e o nivelamento dessas partículas na tinta. Por quê? Porque se não haver esse produto no meio, imagina que você aplicar a tinta, aqueles pigmentos alumínio ou a pérola acumula mais numa parte do que na outra. Então esse produto ele tem a função de estar fazendo a separação dessas partículas para elas não ficar tudo com aquele efeito uma em cima da outra embolada. Ele faz o que? Ele faz, imagina que isso aqui são as partículas, para elas não ficarem tudo misturado uma em cima da outra, ele faz a separação
né? E ponha aquilo tudo alinhado. Imagina que eu acabei de aplicar a tinta aqui, seja ela a base solvente ou a base d'água, e já logo em seguida, eu já vi casos de pessoas até tá aqui, ó, aplicando a tinta e com o soprador térmico aqui do lado, ligado junto. Isso é um dos maiores erros que as pessoas podem cometer. Por quê? Porque isso provavelmente isso vai ocasionar nas manchas, né? Já viu, às vezes a gente vê um carro com aquela pintura, o aspecto todo manchado, normalmente o carro metalizado que dá isso. Por causa disso, a pessoa às vezes não deixou a tinta puxar por si só, né? Não deixou o controlador de flap ou o controlador de alumínio agir, já veio logo soprando, secando, então aquele material, aquele alumínio ficou todo atrapalhado, todo um em cima do outro, todo embolado, é onde dá aquele aspecto manchado. Então, galera, eu aconselho esperar pelo menos 3 minutinhos para esse controlador de flap agir na tinta, né? Fazer a separação ideal das partículas ali, dos pigmentos. E em seguida, sim, você pode vir dando um calorzinho, igual aqui eu tenho um soprador térmico, como hoje está um pouco frio aqui, então eu vou estar fazendo uso desse soprador. Nunca aproximar muito da peça, nem ficar parado só em um local, porque senão você vai ocasionar bolhas. Soprar de longe, uma distância aqui de uns 30 centímetros a 40 centímetros, só mesmo para ajudar um pouco mais no processo de secagem, de evaporação dessa tinta. Certo, galera? Então, basicamente, é uma dica que eu estou dando, porque tem muitos profissionais que chegam aqui ou com o soprador, até mesmo com o ar da pistola aqui, ó, soprando e achando que está fazendo uma boa coisa, né? Soprando para acelerar o processo. Principalmente na tinta base de solvente, tem que ter um cuidado com isso aí, tá, galera? A tinta base de solvente, tem pessoas que vêm, carregam a mão e a tinta está com esse aspecto molhado, a pessoa vem soprando com o ar. Qual que é o maior erro? No momento que você está soprando essa tinta, a base de solvente, a base de diluente, você está causando uma reação que o solvente, como o solvente ele trabalha à base de evaporação, né? Ele tem que evaporar, sair. Quando você sopra aqui, você está mandando esse material para dentro de novo. Você está soprando aqui e automaticamente aquele material está voltando, ele está entrando. E é onde que ocorre aqueles poros, aqueles famoso, eles falam, ferveu, a peça ferveu. Pode ser por excesso de catalisador, né, num verniz, ou pode ser o motivo também ocasionado por você soprar a peça. Aquele solvente ele entra novamente e aquilo seca uma camada por cima. Quando você parar de soprar, aquele solvente ele vai ter que sair para algum lugar, ele vai ter que sair. Para dentro ele não pode sair porque tem a chapa, né? Então ele vai ter que voltar. Quando ele volta arrasando, é onde que ele vem deixando aqueles buraquinhos, aqueles pontinhos como se fossem pontos de agulha, né? Que é o famoso fervido. A pessoa fala, ferveu a peça. Um dos motivos da peça ferver não é só a catalisação em excesso. Soprar também ocasiona isso. Certo? Aqui eu vou estar acelerando um pouquinho o processo aqui de secagem, já que eu deixei agir o controlador de foco, já agiu um pouco, né? E aí tá, galera. Aí tá, eu já fiz aqui, dei um calorzinho com a pistola de calor, né? O secador térmico aqui um pouquinho de longe, para agora estar efetuando a aplicação da segunda demão dessa tinta. E o procedimento é o mesmo, pessoal. A cada demão de tinta convém que seja utilizado o tac-rac, né? O pano pega-pó,
para estar tirando, eliminando essa poeira, essa névoa que solta da aplicação da pistola, né, na peça. Então, o ideal é que seja feito a cada demão que for aplicada a limpeza da peça com o pano pega-pó, para eliminar a chance de ficar depois com aquele aspecto casca de laranja. Isso também é um dos motivos que ocasiona o aspecto casca de laranja. Tem pessoas que dão uma mão de tinta, depois vem dar outra demão, dá 3, dá 4, dá 5 demãos, sem usar o pano pega-pó nas intercalações de cada demão. E aquela poeira que está ficando ali acumulada na peça, cada demão de tinta que você dá por cima daquela poeira, aquela poeira vai causar um aspecto também, né, mais grosso, mais encascado. E também pode ocasionar na pintura manchar por isso, porque, né, a gente vê que onde não foi aplicada a tinta, as concentrações de pontos de alumínio são grandes. Então o ideal é estar fazendo a limpeza. Como é uma tinta à base d'água, temos que antes certificar de que essa tinta realmente secou antes de passar o pano pega-pó. Senão, se ela não estiver bem seca aqui, você passar aqui, já era, já estragou o serviço. Né? Igual eu falei com vocês. Depois aqui não pode lixar com água, né, na tinta pura assim, porque é uma tinta com composição à base d'água. Se você meter água aqui, essa tinta vai sair toda, vai embolar toda. Como que eu certifico se ela secou? Eu não vou levar o dedo aqui, né, galera, na pintura. Primeiro que a nossa mão contém óleo, gordura, o nosso suor. Segundo que, se tiver molhado aqui, vai estragar, vai marcar a peça. Então, o ideal você vem sempre aqui, ó, no papel ou na fita onde a tinta pegou, e para ver se está seco. Mas eu dei tinta só que no meio da peça, que fiz só um desbatido, não sujou papel nem nada. Como que eu vou ver? Vem num cantinho depois que você aplicou ali, aplica num pedacinho aqui para você sempre ter certeza de que essa tinta secou, tá bem seca. Certo, galera? Aí tá, pessoal, mais uma demão de tinta aplicada. Agora eu vou tornar a deixar agir aqui uns 2, 3 minutos para depois eu vir dando um calorzinho de leve, né? Para o controlador de flap ele agir nos pigmentos alumínio, fazer a separação dos pigmentos alumínio, certo? E aí tá, pessoal. Depois da segunda demão de tinta aplicada, eu vou certificar de que está seco, né, bem seco a tinta, para mim estar efetuando a limpeza com o pano pega-pó e finalizando com a terceira demão. Que eu vou trabalhar com 3 demãos, né, nessa peça, pessoal, porque essa determinada tinta que eu estou usando, essa marca, ela tem um poder de cobertura muito bom. O poder de cobertura dela é excelente. Então, aqui 3 demão vai ser o suficiente. Talvez você pode trabalhar com a tinta que não tem um poder de cobertura tão bom, e isso não impede você dar 3, 4 ou 5 demão, o que for necessário.
desde que a peça, né, fique toda coberta, toda tampada com aquele aspecto padrão. O objetivo aqui é proporcionar um resultado de excelência. Então aqui 3 demão vai ser o suficiente, tá? Tinta seca, né? Conferir aqui, principalmente nos pontos que carreguei mais. Vou dar só mais um calorzinho aqui na beiradinha. Aqui, ó. Eu senti que no papel a tinta ainda está um pouco pregando aqui, ó, nesse cantinho. Então vou dar mais um calorzinho aqui nesse ponto. O restante está ok. Vou concentrar um calorzinho um pouco mais aqui, para não correr o risco de, na hora de passar o paninho pegar pó, danificar e estragar essa beirada aqui. Imagina, trabalhinho quase finalizado, estraga aqui com o paninho pega pó, já é complicado. Então, aí tá 100% seco. Vou fazer aqui a aplicação. Agora, pessoal, a minha última demão é finalizando para em seguida estar invernizando a peça. E o que eu faço aqui agora? Como vocês notaram aqui na aplicação, eu apliquei tinta só nessa parte de baixo da porta, não deixei chegar até em cima, não havia necessidade, levando em conta que ali em cima tá tudo perfeito, não tem um arranhãozinho, não tem nada, não tem uma quina que feriu. Então, o meu objetivo aqui era mesmo só cobrir onde levou o fundo PU aqui, o primário. Como eu dei 2 mãos nessa posição, automaticamente aqui fez um corte seco, um risco. Para mim não correr o risco de, depois da peça invernizada, aparecer aqui aquela mancha, aquela marca, o que eu faço? Agora eu venho na posição ao contrário, dando uma demão ao contrário, para matar esse corte seco aqui no meio da peça, para estar fazendo aquele aspecto desbatido aqui, ó. Aquele aspecto como está fazendo uma abertura, né? Porque senão corre o risco de ficar uma mancha aqui mais escura. Então, vamos lá. Aí, galerinha, aplicação da tinta à base d'água finalizada com sucesso. Agora eu vou estar esperando essa tinta secar, né, puxar, evaporar. Enquanto isso eu vou preparar o verniz e já volto para mostrar para vocês o resultado final dessa peça depois de invernizada. A qualidade dessa tinta, que essa tinta à base d'água proporciona e apresenta na pintura automotiva. Então, pessoal, aqui está tinta seca, totalmente seca, né? Agora eu vou estar fazendo a limpeza com o pano pega-pó e a aplicação do verniz. Logo em seguida eu vou trazer para vocês o resultado final da pintura dessa peça com a tinta base d'água.
Galera, limpeza feita com o pano pega-pó. Agora eu vou efetuar a aplicação do verniz, 2 demão, padrão, como se fosse na tinta convencional, a tinta abaixo solvente. E pessoal, aproveitando para falar sobre aplicação padrão, no meu canal aí tem um vídeo ensinando, mostrando como fazer uma regulagem ideal para a sua pistola de pintura, né? Descobrindo a característica da pistola, quantas voltas ali na regulagem é ideal para a sua ferramenta, para a ferramenta que você tem aí, certo? Depois você corre lá, dá uma olhadinha, um vídeo bacana. Galerinha, aí tá, pintura efetuada com sucesso, né? Utilizando o método ali com a tinta à base d'água. E pessoal, quero conscientizar também a todos vocês, aproveitando esse vídeo, para aqueles que fazem a utilização da tinta à base d'água, não vai, galera, na torneira da sua oficina e lava a pistola na torneira não, porque essa tinta, mesmo sendo com a composição à base d'água, ela contém ali químicas, né? Contém ferro, contém produtos ali que contamina a água, contamina o solo. Então, o ideal é que você faça a limpeza da sua pistola na máquina apropriada, ou então em uma vasilha ali, limpa, lava direitinho, tira aquele excesso e guarda essa água suja para depois ser descartada da forma correta. E aproveitando também, galera, mais uma vez convidar todos vocês que estão vendo esse vídeo para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar com o seu amigo que também é pintor, que está iniciando na pintura automotiva. Aqui está o resultado final, um espetáculo, uma lacagem excelente e até o próximo vídeo. Um abraço.